Espero que vocês tenham visto essa costura que vai hoje pelo dia todo, né, e nos próximos dias. Sentir rápido, aprender rápido, não ter medo de aprender as coisas e melhorá-las. Então, a gente vai vendo esses temas repetidos, né? Então, você ter essa prototipagem e não ficar numa linha linear apenas, né? Mudar a forma de trabalhar é parte do processo. Agora é meu prazer apresentar Carly Silver, que é a diretora do Targeted Challenges do Canadá. Ela está liderando vários programas que são mecanismos de financiamento de projetos para países de baixa e média renda. Ela é membro do Knowledge Exchange Working Group. E antes de entrar no Grand Challenges, ela trabalhou com Kevin Kane no Centro de Saúde Global de Toronto e também fez estudos pós-PhD. Tenho certeza que são programas especiais do Canadá. Ela é doutora pela Universidade de Oxford, onde ela foi primeiro professora convidada, depois trabalhou com imunologia, processo na África do Sul, onde ela refocou no nível micro da genética e particularmente a saúde de crianças e mulheres e o potencial para saúdes e na abordagem de vulnerabilidades e adversidades. A palavra é sua. Thank you very much. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós vim aqui falar para vocês como nós estamos abordando esses programas grandes. Nós somos um pequeno ator num campo muito grande. Então, estou muito feliz de estar aqui. Espero que vocês aproveitem a minha fala. Se não, pelo menos a gente pode trocar algumas experiências aqui. A Grand Challenges do Canadá foi estabelecida porque nós tínhamos essa premissa básica de que o mundo precisa ser melhor amanhã do que ele é hoje. Temos muitas desigualdades, ainda não resolvemos esses problemas, apesar de todo o dinheiro que se investe nesse setor. Então, a necessidade de abordar e atacar esses desafios de uma forma diferente foi o que levou ao estabelecimento da Grand Challenges. Muitos desses desafios não são aqueles desafios que pessoas isoladas ou organizações isoladas podem abordar sozinhas. Então, nós funcionamos de uma maneira habilitar ações coletivas em cima dos problemas. A questão é, em tese ou no fundo, como nós podemos usar a inovação para transformar o estado do mundo. Então, eu vou falar um pouco da abordagem da Grand Challenges. Não somos os únicos nessa abordagem, mas vou explicar por quê, como é a abordagem e por que nós assumimos isso, como nós incentivamos as ideias, as grandes ideias, as ideias ousadas que nós vemos e o impacto sustentável de longo prazo, ver como nós podemos integrar a inovação, o uso do ambiente de financiamento, como nós podemos fomentar o espaço, ou fomentar esses desenvolvimentos, e como fazer a transição e a escala. Finalmente, eu gostaria de falar rapidamente a respeito de alguns dos projetos que nós estamos financiando. Essa é a parte mais empolgante sempre da fala. Na verdade, é o que mais me motiva no meu trabalho. E aí eu acho que as pessoas sempre tiram algum aprendizado diferente.
Ela quer saber se ela tem que apertar o botãozinho verde. Não está funcionando. Alguém pode ajudar? É duro, né? Lidar com inovação e não conseguir lidar com a tecnologia aqui. Estou apertando o verde. Então, a Grand Challenges foca na saúde global. Nós financiamos inovadores em países de renda média e baixa, e também o Canadá. A maior parte dos nossos financiamentos vem de sistemas estrangeiros. Nós focamos nos resultados, incentivamos a integração da inovação. Não estamos vendo apenas a inovação tecnológica. Muitas pessoas aqui devem estar familiarizadas com a abordagem Grand Challenges. E nós buscamos catalisar o impacto da escala e da sustentabilidade nesses projetos. No final, nós queremos resultados, sejam projetos pequenos ou grandes. Queremos ter estruturas que se reportem a nós e aos seus próprios stakeholders, mostrando como eles estão melhorando a vida daqueles que são atingidos por seus projetos. Aqui nós temos alguns projetos da Grand Challenges Canada. Saving Lives at Birth, salvando vidas no nascimento, busca reduzir o número de mortes, tanto de mães quanto de crianças, no momento do nascimento. Nós temos aí a ajuda da Gates Foundation e de vários outros institutos. Eu vou falar um pouco mais a respeito da nossa possibilidade de fazer parceria com grandes organizações e catalisar as mudanças. Nós temos um outro programa chamado Salvando Cérebros. Talvez isso seja interessante para aqueles que estão aqui, porque fala do desenvolvimento da primeira infância e como nós podemos usar a inovação para transformar as crianças, não só para que elas sobrevivam, mas para que elas prosperem no mundo. Depois, saúde mental global, o aumento de acesso ao tratamento e a redução do estigma. E embaixo, Stars in Global Health. Aqui nós estamos focando em um desafio bastante específico que nós identificamos. A ideia de que você precisa conhecer o suficiente a respeito de um problema para estabelecer esse desafio, mas que você ainda não tem conhecimentos suficientes para resolver. Então, é isso que esses três desafios em cima têm em comum. Esse Stars in Global Health, a cada 6 meses nós temos um concurso para chamar inovadores do mundo todo, falando sobre problemas e soluções. Isso nos permite promover inovação em várias áreas. Desafios que talvez uma sociedade precise para progredir. Algumas abordagens do Grand Challenges: estimular a inovação com impacto, identificando e atacando barreiras críticas, principalmente entre onde estamos e aonde queremos chegar. Isso envolve conhecer o suficiente a respeito do problema para que possamos identificar as áreas que nós estamos abordando e conhecer o suficiente para dizer: achamos que há uma boa chance de resolver o problema, mas precisamos atrair as melhores mentes do mundo para enfrentar. E nós tentamos estimular a inovação com comunidades. Então, a Grand Challenges Canada não vai resolver os problemas sozinha. Nós não esperamos que os projetos isoladamente sejam a solução completa de tudo, mas ao reunir comunidades, até 100 pessoas focadas no mesmo desafio, pessoas que se reúnem algumas vezes por ano para discutir abordagens, trocar ideias, falar sobre os fracassos e sucessos. Tudo isso nós achamos vai acelerar o progresso.
Nós também queremos desafiar a imaginação, aquelas pessoas que não se veem como parte da solução, mas, na verdade, essas pessoas podem contribuir. Nós atraímos players não usuais. Na questão do financiamento, por exemplo, empresas sociais que podem ter soluções muito específicas para alguns desafios, mas que vão precisar de fontes de empreendedorismo diferentes dos programas de larga escala que nós identificávamos no passado. Finalmente, nós temos aqui uma plataforma de governança com vários países se juntando para resolver os mesmos desafios, principalmente quando eles são identificados de forma independente. Aqui nós temos 3 nomes importantes. Então, aqui em cima, eu não sei se vocês conhecem esse de cima, mas depois nós temos Bill and Melinda Gates Foundation. O Grand Challenges se tornou muito mais conhecido depois da sua associação com a Bill Gates Foundation. O termo em si foi criado por um matemático 100 anos atrás para definir alguns desafios específicos em matemática. A Gates Foundation aceitou isso e falou, sim, essa é uma abordagem para resolver alguns dos grandes problemas do mundo. A Grand Challenges Canada foi a primeira entidade, o Canadá foi o primeiro país a assumir isso como parte do seu programa, e o USA veio logo depois de nós. Como vocês podem ver, cada um de nós priorizamos áreas diferentes, temos desafios diferentes, mas eu acho que há uma coisa em comum entre todos, que é, por exemplo, o Saving Lives at Birth. Então, quando todos estavam vendo quais são as suas prioridades, onde estão os seus investimentos, isso foi uma coisa que apareceu como comum para todas as organizações. Coletivamente, lançamos um programa todos os anos, temos uma chamada para propostas, e as pessoas que têm boas ideias, que acham que podem resolver os problemas de mortalidade infantil e das mães, sabem que poderão ter a sua ideia aí financiada e levada a uma maior escala. Nós temos Grand Challenges na Índia, no Brasil, que foi lançado em fevereiro desse ano, e o nosso principal desafio aqui, o inicial pelo menos, foi acabar com as mortes dos nascimentos prematuros. Nós temos também uma unidade em Israel. Esse conceito de inovação integrada é um conceito único da Grand Challenges Canada. Então, essa é uma abordagem do Grand Challenges, tudo mais está infundido desse conceito. A inovação científica, por si só, não leva à transformação. É preciso que haja uma coordenação com inovações sociais, culturais. As soluções terão de vir a partir dessa coordenação. Nesse mundo complexo, esses desafios complexos não vão ser resolvidos com um aparelhinho qualquer. Então, não que estejamos falando que cada uma dessas bolinhas seja pouco importante, mas a ideia é incentivar aqueles que nós financiamos a juntar todas essas partes e ter uma abordagem integrada. Então, o que nós queremos dizer com cada uma desses círculos, em termos de inovação científica e tecnológica, nós estamos falando em uma base científica ou tecnológica, que pode vir de uma série de ciências. Então, não estamos só focando, por exemplo, em engenharia, medicina, não, várias áreas. E alguns exemplos aqui,
seria um sistema de entrega de medicamentos, diagnóstico no local de cuidado, aplicação para facilitar o acesso aos cuidados de saúde. Então, cada vez mais nós precisamos desses componentes, que eles precisam estar instalados para que nós possamos ser mais eficazes. Inovação social foi descrito, então eu não vou falar muito sobre isso, mas é o reconhecimento das estruturas sociais mais amplas que existem e que levam os resultados da forma que levam em determinados contextos. E como abordar isso ou como conseguir passar por isso, por esses problemas. Então, nós estamos falando do engajamento de líderes religiosos, em alguns casos, e algumas ferramentas que podem ser usadas. E a inovação de negócios. E, essencialmente, o que nós estamos vendo aqui é o fato de que o setor social tem algumas formas muito fortes de descobrir como aprender rapidamente, falhar rapidamente também e adotar diferentes abordagens para ser o mais eficiente possível. Para ser eficiente e atender às necessidades de um público específico, porque no final das contas haverá sempre alguém que terá que pagar de uma forma ou outra pelas soluções. E então saber quem é essa pessoa, ou quem é o grupo de pessoas, o que irá motivá-los a efetuar esses pagamentos, seja de forma financeira ou com o seu tempo, isso é muito importante. E como nosso presidente, que vem da indústria da mineração, no Canadá tem uma abordagem muito diferente, como um financiador, um fundo tradicional, ele sempre diz que a inovação tem que ser o nosso DNA. E nós, então, atuamos assim em tudo o que fazemos. Nas propostas que elaboramos, todas as chamadas que fazemos, a apresentação de propostas, todas baseiam-se na inovação integrada. Os comitês de revisão de pares também são compostos por inovadores de várias áreas, ciências, áreas de humanas, e podem, então, avaliar as aplicações que nós desenvolvemos e vão, assim, se desafiar para que façamos algo que possa realmente ter impacto, escalabilidade. E vamos também estruturar as nossas referências para ter os componentes bem implementados. Também temos os diferentes programas, secretarias, as plataformas de equipes compostas de especialistas que nos ajudam também a projetar esses modelos, a trabalhar com o grupo de inovadores, como isso vai formar, na verdade, informar os nossos financiadores. Com relação a esse ecossistema financeiro que nós podemos instituir, a maioria dos programas seguem essa trajetória. Você tem lá o capital inicial, aquela fase que você pode requerer o capital inicial entre 120 e 150 mil dólares. E é um período curto de tempo, 12 meses a 24 meses. E assim, será uma etapa de teste para ver se a sua ideia se sustenta. E quando nós, então, passamos por essa fase de prova de conceito, veremos se o nosso projeto terá efeito sobre alguém, se entregará os resultados esperados e veremos se ele terá a capacidade de se sustentar em um contexto e ganhar escalabilidade. Nesse momento, damos 100% de financiamento, é o subsídio, e aí a pessoa tem que voltar depois de 12, 24 meses para nos dizer se funcionou ou não. No caso dos desafios específicos, podemos trabalhar, não conseguimos trabalhar com eles mais de perto, mas no final das contas é o inovador quem deve aproveitar essa oportunidade para apresentar suas soluções. Na etapa seguinte, temos um modelo que basicamente conta com 50% de financiamento nosso e 50% deve vir de um parceiro menor.
Então alguém é disposto a investir dinheiro em uma ideia inovadora. E o que é ainda mais importante é poder contribuir, essa ideia que eles poderão contribuir também com conhecimento, recursos, que não estavam disponíveis desde o início para escalar essa ideia. E temos também o aumento do financiamento, que é a última fase, o financiamento para o crescimento. Então, vemos os fundos VC, o valor compartilhado. Na semana passada, na Assembleia Geral, em Nova York, o Fundo de Saúde Pública também, que é um dos principais investidores, apresentou a ideia de estruturar um fundo para atrair mais investimentos, para assim nos proteger de eventuais perdas do setor privado. Então, imagine, convencer um filantropista a investir num fundo de saúde global que não promete grandes retornos, financeiros, mas que pode ter retornos sociais importantes. É importante, é uma ideia interessante. No caso, nessa proposta, teriam perdas menores, em vez de 6 milhões, 2 milhões de dólares. Então, temos atores importantes como a Grand Challenges Canada e outras fundações. Conseguimos atrair mais investimentos de atores importantes. Então, quem estiver precisando de 10, 15 milhões de dólares para o seu projeto, já sabe que pode apresentar para estes fundos o seu projeto. Temos, então, aqui os critérios de avaliação, para vocês terem uma ideia. Quando falamos daquela caixa amarela, temos a transição para escalabilidade. Temos estes aspectos aqui que são considerados nas solicitações de financiamento. Então, se tem a prova de conceito, tem uma abordagem de inovação integrada, se os stakeholders realmente estão envolvidos. Nós somos uma organização que se baseia em ideias, mas a liderança também deve estar envolvida nos projetos para impulsionar a mudança. E assim, nos últimos anos, é o que nós temos identificado e apoiado. Temos alguns exemplos de financiamentos, salvando vidas ao nascimento e salvando cérebros. Nós achamos que realmente são os dois que podem ter mais proximidade com vocês. Então, falamos de como envolver os formadores de opinião islâmicos. É um projeto que acontece no norte da Nigéria. Se vocês tiverem visto os noticiários, essa região está muito instável, é difícil trabalhar lá, mas esse grupo conseguiu mapear, identificar e envolver os formadores de opinião mais influenciadores, com mais força na região. Infelizmente, na verdade, tem os comentários bastante negativos sobre as práticas que apoiam o bem-estar infantil, a saúde infantil. Então, nós, na verdade, trabalhamos com essas 14 pessoas, esses 14 líderes, os imãs, e inclusive no Egito, para que eles estivessem em uma região diferente, pudessem explorar algumas alternativas diferentes das contrapartes egípcias, dos acadêmicos egípcios. E após voltarem para a Nigéria, eles estão lá percebendo, tateando algumas mudanças. Alguns deles têm uma opinião mais neutra hoje, deixaram de fazer pronunciamentos negativos, e estão participando de uma forma mais ativa, estimulando os seus seguidores a participarem das campanhas de vacinação, por exemplo. O dispositivo Odon está numa região mais próxima daqui. É uma história incrível que mostra como é importante mantermos os olhos abertos e ouvirmos as pessoas. Temos, então, o projeto de um mecânico de automóveis que teve esta ideia. Funciona assim: você tira a rolha de uma garrafa de vinho, coloca numa bolsa plástica. Ele acordou uma noite
no meio da noite e disse assim para sua esposa que esse mecanismo poderia ser usado também para retirar o bebê do útero da mãe. E, a partir daí, essa ideia ganhou força. Através de alguns contatos, ele contatou um médico da OMS que achou que valeria a pena levar essa ideia adiante. Nós tivemos a sorte de poder também apoiá-los com uma bolsa. Claro que o mecânico sozinho não conseguiria ter feito os testes de segurança, os estudos clínicos, mas graças ao seu contato com este médico, o projeto ganhou escala e teve um impacto importante. Esta semana, eles acabaram de anunciar parceria com a Dickinson, que é uma das empresas da Fortune 500, que fabrica esses dispositivos médicos e vai poder produzi-los em grande escala com baixo custo. Também temos os programas de estímulo cognitivo na primeira infância e a transição bem-sucedida da pré-escola. Temos, então, o projeto no Paquistão. O objetivo é alavancar o trabalho desses profissionais que não têm grande formação, grande capacitação, mas trabalham com atendimento primário, com encaminhamento médico, trabalham com nutrição e, na verdade, endpoints de saúde muito básicos, muito primários. Aqui a ideia é como alavancar esse processo para chegar a níveis de intervenção mais importantes, com maior capacitação. Novamente, analisamos o impacto sobre as crianças que recebem esse serviço, esse atendimento, e, além disso, como esses trabalhadores poderiam, que tipo de ajuda, de apoio esses trabalhadores precisariam receber para que a qualidade da intervenção fosse alta e permanecesse alta. Também tratamos de analisar a sustentabilidade desses efeitos na comunidade e que tipo de mudanças provocaria nas atitudes, nos comportamentos das crianças que chegavam à pré-escola, principalmente entre as meninas. São realmente áreas interessantes que merecem um olhar mais atento para vermos qual é a escalabilidade desses esforços. E, finalmente, temos aqui um programa bastante diferente do Saving Brains, um trabalho com tratamento precoce, no caso de malária grave ou de suspeita de malária, principalmente nas zonas rurais. Pode demorar 15 horas para uma criança chegar até um centro de saúde, onde possa receber os medicamentos necessários para tratar a malária grave. E essa formulação, na verdade, inovadora, pode ser aplicada por um farmacêutico ou mesmo por um membro da comunidade ou um pai, quando haja suspeita de malária grave. E, assim, há uma grande redução na mortalidade. O que é interessante é ver qual é o efeito, a durabilidade desse efeito nas crianças que recebem o medicamento. Assim, poderemos mudar, impactar a trajetória de vida dessas crianças. E também devemos analisar como isso pode afetar e mudar as políticas de saúde. Só para vocês terem um gostinho, nós vamos anunciar mais alguns financiamentos, alguns fundos que vamos outorgar alguns programas. Por exemplo, tem o Toolkit, o kit de ferramentas para reduzir a dor em recém-nascidos, o envolvimento dos pais para dar apoio ao desenvolvimento infantil e o biscoito fortificado com ferro. Então, essas são algumas iniciativas. Estarei aqui à disposição para responder as suas perguntas e ouvir seus comentários. Obrigada. Thank you, Carly. Obrigada, Carly. Nós temos 15 ou 20 minutos. Agora teremos um processo multilingüe de perguntas e respostas complexo. E eu vou pedir ajuda aqui para a coordenadora da mesa. A primeira pergunta
Eu acho que seria para Mili. Em vista das limitações éticas das testagens em ambientes reais, como as universidades podem ser parceiras em projetos de inovação técnica para o desenvolvimento da primeira infância? Sim. Eu acho que, como eu falei, na inovação social, pensando nessas questões éticas, a conversa é importante como uma primeira testagem. Então, a nossa primeira testagem é sempre conversa com pessoas que podem pensar junto sobre o que vai acontecer. Os acadêmicos têm uma perspectiva interessante ali, mas também tem que ser testados com as pessoas que vão usar a intervenção, que vão ser afetadas por ela. Quando foi feita essa pergunta sobre universidades antes, hoje de manhã, eu estava pensando que uma coisa interessante que acontece nos nossos processos é os acadêmicos participarem junto com os outros atores. Então, quando a gente pensa em projetos multissetoriais, não é só governo, sociedade civil e setor privado, mas também os acadêmicos dentro do processo. E eles tiveram papéis fundamentais, questionando alguns conceitos, como essa própria ideia de que o conceito de órfãos e crianças vulneráveis era estigmatizante, veio desse grupo, que vieram com uma perspectiva um pouco teórica, mas aí dentro da conversa com os outros atores, o grupo percebeu como isso impactava nos programas em si, como eles poderiam atuar de uma forma diferente com essa perspectiva. Então, acho que a conversa entre a academia e os outros atores é fundamental, para os outros atores também poderem puxar a informação que precisam. Às vezes, a academia fica empurrando, né, coloca muita informação para fora e espera que alguém vá ler. E muitos materiais não são implementados ou aplicados, mas, nesse sentido, os atores podem puxar a informação que precisam, porque o acadêmico está do lado. Então, acho que a gente precisa, né, fortalecer essas conexões mais frequentes entre os diferentes papéis. Ok, obrigada. Talvez essa pergunta seja para a Carly, mas se Mili achar que tenha a contribuir, por favor. Que práticas são possíveis de serem implementadas com baixos recursos e bons retornos na garantia de qualidade de vida da primeira infância, envolvendo poder público e sociedade? I'm not getting off easy here, am I? O pessoal não está fácil não aqui com as perguntas, mas vamos lá. Acho que se eu tivesse uma maneira fácil de responder isso, nós não teríamos um programa chamado Saving Brains, salvando cérebros. É exatamente o tipo de pergunta que nós estamos tentando resolver no momento. No contexto de pobreza, que é o nosso foco, uma das coisas que pode ser feita, sem, na verdade, ter que eliminar a pobreza e as restrições, limitações de tempo dos governos e recursos, fontes nos países que têm um impacto duradouro, sustentável do desenvolvimento infantil. Essa é a grande questão. Desculpem, eu não vou ter uma resposta para ela, realmente. Eu não vou responder sobre as práticas, mas é só essa última parte de envolver poder público e sociedade. Eu acho a complementaridade dos papéis dos dois é bem importante, pensando o que é que a gente pode fazer com os dois atores e lembrar sempre essa coisa de que frequentemente a inovação e a adaptação vem mais da sociedade civil e o governo traz essa abordagem de direitos, de saber escalar isso. E se os dois pudessem, em vez de julgar o outro por não ser o que ele saber trabalhar essa complementaridade, o governo olhando mais para
para as inovações da sociedade civil e a sociedade civil reconhecendo que o governo tem outras preocupações de... a gente teve um momento muito profundo nesse processo da África do Sul, onde uma pessoa de uma ONG falou: eu não consigo pensar em todas as crianças que eu não ajudei. Eu penso nos 50 crianças que eu ajudei hoje e isso me dá satisfação, e se eu não fizesse isso, eu não podia fazer esse trabalho. E uma pessoa do governo falou: mas eu não posso fazer isso, eu preciso pensar nos 5 milhões de crianças vulneráveis desse país, esse é o meu trabalho, eu não posso pensar só em 50 crianças. Então, essa complementaridade, essas diferentes vozes, é muito importante, o reconhecimento do desafio que cada um tem, um olho no olho da criança e em tudo que aquela criança precisa e na inovação necessária, o outro está olhando para o país todo e como servir as necessidades básicas. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui muito simples, mas vamos lá. Como avaliar contextos complexos e garantir a sustentabilidade de projetos? Como evidenciar processos de construção coletiva em prol do desenvolvimento infantil e da promoção da saúde? Talvez, se vocês tiverem alguma vivência, algum caso de uma prática que vocês tenham conhecido ou projetos que o Grand Challenge do Canadá tem apoiado, talvez possa dar algum exemplo, né? Yeah? Okay. Sorry, I'm having really hard time with my microphone. It's like technology today, I don't know. Okay. Okay, so here's my shot. Então, olha, eu acho o seguinte: um dos principais motivos pelo qual nós financiamos os inovadores em países em desenvolvimento, nas áreas em que nós estamos querendo criar mudanças, é porque nós achamos que é importante ter um conhecimento profundo do problema, do contexto, e isso nos coloca numa posição mais possível de começar a abordar. Então, não existe uma abordagem geral em termos de como olhar as complexidades de um sistema. Nós estamos projetando, estamos tentando mapear o sistema como um todo, como ele é, quais são as áreas em que eles se sentem mais confortáveis e as áreas onde a gente não tem nem ideia de como começar a atuar. Então, mesmo esse conhecimento inicial é muito desafiador, mapear todo o sistema quando a gente começa com um único inovador ou com uma equipe de inovadores. Agora, muito rapidamente, a gente vê como é importante ter uma visão multissetorial. Voltando a outra resposta, quer dizer, pessoas que tenham perspectivas diferentes e que venham de várias áreas diferentes. Eu acho que eu começaria por aí. Eu acho que um grande desafio que temos trabalhando em contextos complexos é que a gente não pode garantir a sustentabilidade dos projetos. A gente tem que aceitar que alguns projetos não vão ser sustentáveis e saber perceber isso cedo que possível, né? E procurar para os que são. Então, aceitar que em alguns casos os projetos não são sustentáveis. Isso é uma coisa que é difícil para os seres humanos e nós que investimos nos projetos aceitar. E a outra parte é cuidar, saber que as ideias não são viáveis em si, não. A gente precisa incubá-los. É como uma criança, assim, ele não está pronto para sobreviver. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter para essa fase de experimentação e o financiamento e outros investimentos para cuidar das fases iniciais dessas inovações. We're going to
Vamos parar por aqui com as perguntas. Eu agradeço as duas apresentadoras do painel. São perguntas muito grandes, muito importantes, que exigiriam o talento, a experiência, percepção de muitas áreas de especialização diferentes. Eu acho que o que vocês ouviram nas duas apresentações foram abordagens diferentes, mas complementares em termos de como nós conseguiremos animar, trazer à vida esses espaços em que as várias especializações podem se coadjuvar. Na primeira pergunta, quando se falou a respeito do espaço para pesquisa e ciência e tudo isso, e as restrições éticas da pesquisa, tirando o exemplo dos nossos centros na América do Norte, nós estamos começando a trabalhar em algumas comunidades em grande desvantagem. Então, são comunidades com padrões históricos de desvantagens. E o sentido de que eles foram usados da maneira errada pela pesquisa científica, né? Essa é a sensação. Então, como é que a gente faz para ver os marcadores genéticos e assim por diante para ajudar o desenvolvimento? Há um grupo de pesquisadores e líderes comunitários que estão se sentando e conversando um ano antes de qualquer projeto ser iniciado, para discutir como é que nós podemos fazer isso de uma maneira que seja ética, que as pessoas sintam que não estamos explorando, mas apoiando as comunidades. Ou seja, existem maneiras de fazer isso, mas é preciso ter tempo, encontrar um espaço, criar um espaço que permita novas perspectivas, uma nova maneira de pensar, a possibilidade de assumir riscos. Quer dizer, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de trabalhar. Então, tradicionalmente, você tinha os pesquisadores de um lado, os fornecedores de serviço do outro. Agora, o fato de que eles agora se sentam juntos à mesma mesa para discutir é incrível, né? E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos dois modelos de formas de trazer essas perspectivas diferentes, uma ao lado da outra, para animar o processo da inovação e nos levar para aqueles espaços que, esperamos, nos levarão para o caminho do impacto, da escala e alcançar objetivos que todos nós almejamos. Então, muito obrigado pelo seu nível de consciência logo depois do almoço. Foi uma boa sessão e vamos ver como é que isso vai se desenvolvendo no resto do dia. Muito obrigado. Muito obrigada, então, à senhora Millie Boyer, doutora Carly Silver e também ao senhor James Cairns.